nós vamos citar poucas coisas aqui deste contexto, só algumas pertinentes à história da serpente. Mas eu queria ler o capítulo todo justamente para termos essa visão panorâmica deste contexto. O que aconteceu antes, o que aconteceu durante esse episódio da serpente de bronze e o que veio a acontecer logo depois. Isso é importante todas as vezes que nós vamos ler algum trecho das Escrituras. Nós temos pelo menos um passo antes e um passo depois daquele episódio, né? Nós chamamos isso na hermenêutica de um contexto anterior, um contexto imediato anterior e um contexto imediato posterior. Ou seja, logo à frente o que os nossos olhos conseguem enxergar e logo atrás o que nós conseguimos enxergar quando olhamos para trás. E percebemos aqui Deus agindo favoravelmente para o seu povo, mas em um episódio de desafio, de enfrentamento, de alguma situação angustiosa, aflitiva, o povo se torna impaciente. É o que está aqui na minha versão aqui, impaciente. Em outra versão, o povo murmura, o povo reclama, o povo se mostra insatisfeito com a direção que o Senhor tem dado. E hoje nós vamos estudar sobre isso, para nós nos aproximarmos ao máximo dessa história e percebermos o que nela corresponde às nossas vidas, na nossa caminhada, na nossa peregrinação neste mundo que nós vivemos. Antes disso, eu peço que você baixe sua cabeça, por favor, feche seus olhos. Pai, obrigado por este momento de escola dominical, estudo da Tua Palavra. Pedimos a bênção e a orientação do Senhor, do Teu Espírito Santo, na iluminação que Ele traz, para que a Tua Palavra seja espada de dois gumes, penetrando profunda e intimamente em nossos corações. Toma nossas vidas diante do Senhor, Pai. Que haja, de fato, de verdade, uma aplicação vinda dos céus, não da terra, mas do Senhor para nossas vidas, ó Pai. Que essa história que está registrada lá no Antigo Testamento, tantos anos e séculos, ó Deus, passados, mas ela ainda é atual, de maneira que o Senhor tem algo a nos ensinar no dia de hoje. Portanto, permita-nos essa abordagem, ó Deus, contemporânea, para que consigamos perceber as nuances espirituais, ó Deus, culturais, aquilo que nós vivemos nos dias de hoje, para sabermos como corresponder à Tua boa, perfeita e agradável vontade para nossas vidas. Em o nome de Jesus, amém e amém. Muito bem. Wilson, você pode, por favor, verificar ali a luz para melhorar a apresentação do slide, para ele não ficar tão opaco? Ah, já apagou? Então tá certo. É a luz da janela ali mesmo. Cristo no Antigo Testamento. Esse tem sido o nosso currículo. Nós já vimos 6 aulas, o Yom Kippur, as águas das rochas de Meribá, o encontro de Abraão com o Senhor e mais 2 outros anjos. Semana passada o anjo estava tímido, ele estava só a metade dele. Dessa vez ele escondeu de vez mesmo aqui, viu, irmãos? Ele está aqui atrás. Mas a lição do encontro de Abraão com o anjo do Senhor, em Gênesis capítulo 18, o maná, o pão que veio do céu, que Jesus Cristo falou que ele era o pão que descia do céu, o encontro de Jacó com o anjo do Senhor, a sarça ardente ou as manifestações do Senhor, as teofanias, chamadas teofanias no Antigo Testamento, como o anjo do Senhor, como a sarça ardente e outras mais que nós vimos, como o encontro do Senhor com Gideão, com Sansão e assim por diante. Muito bem, hoje nós vamos ver a serpente no deserto. Poderia ser também as serpentes, mas especificamente a serpente, aquela de bronze, hasteada em um pedaço de madeira. Essa serpente, ela representa uma teofania, ela representa Cristo no Antigo Testamento. Não uma teofania propriamente dita, né? Não é uma aparição do anjo do Senhor, mas ela tem um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Então, nós vamos observar isso na lição de hoje. Este é um dos acontecimentos, aí na página 24 da revista, um dos acontecimentos mais curiosos de toda a peregrinação dos israelitas pelo deserto. É o autor que escreveu isso. Foi relacionado com a serpente de bronze. Deus não poderia curar os israelitas sem uma serpente de bronze colocada em uma haste. Por que a serpente? É uma pergunta que ele faz, 2 na verdade. Por que Deus não simplesmente admoestou esse povo que pecou, que ficou impaciente? Nós vamos ver as razões pelas quais eles ficaram assim. Porque Deus simplesmente não admoestou, exortou este povo, mostrou o seu pecado e ministrou cura sobre este povo, mas resolveu usar uma serpente de bronze. E por que serpente? Serpente normalmente nos faz referência ao inimigo, ao adversário, a Satanás, ao diabo, né? Então, normalmente nós temos essa associação com serpente. E por que Deus usou então isso aí? Será que nesse momento aqui Deus queria nos ensinar algo de precioso? Que certamente sim. Mas o próprio Jesus revelou a relação entre a serpente e o Filho do Homem, mostrando que ela é um tipo de Cristo que anunciava Jesus Cristo no Antigo Testamento. Portanto, os acontecimentos que envolvem a serpente de bronze e os paralelos existentes entre ela e Cristo devem ser estudados e compreendidos pela igreja, porque é Cristo no Antigo Testamento. E a impaciência e a murmuração do povo. E de novo, porque todas as vezes que a gente olha a história do povo passando pelo deserto,
a gente vai observar esse tipo de impaciência, esse tipo de murmuração, de reclamação do povo. Sempre recorrente. Nós percebemos isso. Quando foi em Refidim, quando Moisés bateu na rocha para que o Senhor providenciasse água. Depois das rochas de Meribá, onde o Senhor falou para Moisés ordenar a rocha, mas ele também impaciente, inclusive é um episódio aqui bem pouquinho anterior a este, Moisés também impaciente, ele bateu não só uma vez, mas duas vezes, nós vimos isso aqui também, representando uma impaciência, inclusive com o povo. Ele queria bater no povo, mas como ele não pôde bater no povo, ele bateu na rocha. Então, tudo isso representa algo que vem de maneira recorrente. E eu não sei quanto a você, né, em sua ocasião, de novo convertido, se você nasceu já na fé evangélica, amém, glória a Deus por isso, você deve conhecer bem essas histórias. Mas eu não, eu fui convertido já depois de casado, quando comecei a ler a Bíblia e lendo a história do povo de Israel peregrinando pelo deserto, dá um sentimento assim de perplexidade. Mas que povo teimoso, que povo desobediente, que povo que murmura, que reclama, né? Como se nós estivéssemos em uma condição diferente. Como se nós não fôssemos desobedientes, murmuradores, reclamadores, impacientes com as coisas de Deus. Nós tentamos nos distanciar, achando que porque o Antigo Testamento está tão distante de nós, achando que a condição da natureza humana está assim, na mesma distância cronológica, e não está. Na verdade, quando nós lemos uma história dessa aqui, nós estamos diante de um espelho, revelando coisas que só o Espírito Santo consegue revelar na nossa alma, no nosso espírito. Essa é a realidade. Portanto, este povo, olha lá, os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés. Mais um pouquinho de contexto aqui para a gente aqui. Um pouquinho antes, nós vamos observar olha só. Um pouquinho antes, nós vamos perceber no capítulo 20 a morte de Miriam. Então, eu gosto muito de observar esse contexto aqui, porque, de certa forma, isso nos leva a entender o que, de maneira muito prática, acontece com a gente também. Esse povo estava de luto. Miriam, ela representava a face materna da liderança de Israel na peregrinação pelo deserto. Então, eram três os grandes líderes ali, que eram Moisés, Arão e Miriam. Moisés, Arão e Miriam. Moisés, que representava a face profética, Deus falando no meio desse povo. Arão representava a face sacerdotal, paterna. É o sacerdote apresentando o povo como filho diante do Pai, diante de Deus, com seus sacrifícios para a expiação dos seus pecados, com suas ofertas de manjares para expressar a gratidão. Esse era Arão. E Miriam, a face materna do povo. A face materna de Deus, melhor dizendo, no meio do povo. Então era aquela que trazia acolhimento, era aquela que, lá em Refidim, pegou um pedaço da pedra, segundo a tradição judaica, e passou a carregar essa pedra para mostrar a provisão de Deus em relação à água durante toda a peregrinação do deserto. E eles saíram de Refidim e eles encontraram oásis no meio deste caminho. Chega em Meribá, Miriam morre, o povo de luto. E falta água, o povo reclama. Moisés também está de luto. Arão também está de luto. E eles se sentem machucados pela reclamação, porque o povo nunca reclamava só contra Deus. Reclamava contra Deus e contra o líder. Contra aqueles que representavam Deus ali naquela nação. Daí, eles reclamam e tem todo aquele episódio que nós vimos nas águas de Meribá, que Moisés fica chateado com o povo, ele recebe uma orientação de Deus. Deus não exorta nem Moisés, não exorta nem o povo, e dá só uma ordem para Moisés. Vai lá e dê uma ordem às rochas para que elas fluam água. E só que ele, que estava chateado, de luto, foi lá e bateu nessas águas, nessas pedras para sair água. Foi o erro de Moisés, que o Senhor o repreendeu e inclusive disse, por causa disso, você não entrará na terra prometida. Aí logo depois, ainda no capítulo 20, no versículo 22, eles partiram de Cádiz, os filhos de Israel e toda a congregação foram para o Monte Or, mas Arão morreu. Então olha só, o luto daquela que representava a face materna de Deus no meio do povo, o luto daquele que representava a face paterna de Deus no meio do povo, e agora só a voz profética que estava junto com aquele povo. E, via de regra, essa voz profética vinha com muita exortação, só Moisés. E Deus promoveu um grande livramento para esse povo, um grande livramento, uma vitória, porque nós lemos no capítulo 21, e nós iniciamos, que eles estavam ali no deserto, eles começaram a caminhar, e teve um povo que atacou os israelitas, e eles clamaram ao Senhor, eles fizeram um voto e clamaram ao Senhor para que entregasse esse povo nas mãos dos israelitas. E o Senhor ouviu o pedido de Israel.
Olha só, tecnicamente, quando nós passamos por um pico de euforia, há uma queda muito brusca de alguns elementos no nosso corpo, de algumas questões no cérebro, né, nas nossas sinapses, e nós despencamos do estado de euforia para um estado ou de melancolia, ou de tristeza, de aflição. Esse povo veio de uma grande vitória e de repente começa a passar em uma transição para um lugar que o Senhor já tinha prometido, terra que mana leite e mel, para um lugar de vitória, um lugar de bênção. Ainda não tinha chegado lá naquele momento, mas eles estavam nessa transição. E, obviamente, quando nós estamos em uma transição, é natural enfrentarmos algumas dificuldades, alguns desafios para testar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Mas por causa dessa queda brusca de euforia para um estado aqui de aflição ou então de melancolia, esse povo se torna impaciente. Quantas vezes a gente sai de uma festa e no outro dia a gente está meio abatido, meio acabado? Já aconteceu isso com você? Sai de um lugar onde você ficou muito feliz, muito alegre e tal, aquela coisa toda, no outro dia parece que seu coração está angustiado e você não percebe que você está num período de transição, recompondo suas forças para poder aproveitar algo melhor logo à frente. Esse povo não teve essa paciência. Esse povo começou a murmurar contra Deus. Porque a gente vê aqui, Deus ouviu suas orações, seu clamor, sua petição, pedindo vitória sobre o povo que estava atacando. E eles obtiveram grande vitória. Mais à frente, a gente vai observar que onde esse povo passava, confiando em Deus, obedecendo a Deus, Deus conduzia esse povo em vitória. O problema é só esse interstício. O problema é esse intervalinho aqui, entre uma vitória e outra vitória, em que nós enfrentamos talvez um marasmo, enfrentamos uma dificuldade, alguma aflição, alguma perda, algum sentimento de luto, algum sentimento de escassez, e é ali que é o ponto-chave para nós confiarmos em Deus, para nós nos debruçarmos em esperança diante do Eterno. É esse ponto-chave que o povo de Israel aqui perdeu e que muitas vezes nós perdemos também. Então, qual é a reclamação? É desprezar o que evidentemente é de Deus em qualquer época de nossas vidas. Porque vocês nos tiraram do Egito para morrermos neste deserto. Não há pão, mentira, porque havia pão. Não há água, mentira, porque o Senhor constantemente providenciava água para eles. E nós detestamos essa comida miserável. Aqui é a versão NVI. Na minha versão está essa comida ruim. Tem uma outra versão que fala esse pão vil. Porque tanto a NVI quanto a NAA deram uma amenizada no hebraico aqui. Né? Comida miserável, essa comida ruim. Já a corrigida, que ela usa mais literalmente os termos na tradução, fala esse pão vil, que era o maná. Esse pão indecente. Este pão maldito. Este pão que é perverso para nós. Olha do que eles estavam reclamando. E aí vem uma grande reflexão para nós. Pense em um instante. Como você trata o seu salário? Eu me lembro quando eu trabalhei numa concessionária de automóveis. Chegava o dia do trabalho, o pessoal falava assim, hoje é o dia da mixaria, hoje é o dia da merreca. Hoje é o dia daquilo que é instrumento de Deus para sustentar nossas vidas, para entrar como provisão para a nossa existência. E nós, muitas vezes, tratamos a provisão de Deus para nossas vidas de uma maneira que vem amaldiçoar o que Deus está nos entregando. Foi o que esse povo fez. Entendeu? Tem gente que faz isso com a esposa. Eu tenho uma megera lá em casa. Faz isso com o esposo. Eu tenho um traste lá em casa. Faz isso com a comida. Faz isso com o salário. Faz isso com a família. Faz isso com amigos, com parentes, com o trabalho. Veja que a coisa começa a se aproximar entre nós e este povo no deserto, que amaldiçoou o pão que vinha do céu, a provisão do Senhor para suas vidas, chamando de pão vil, de comida miserável, de comida ruim. E muitas vezes nós, por causa de um cansaço, por causa de um luto, por causa de uma dificuldade que nós estamos passando, nós amaldiçoamos aquilo que Deus tem ministrado em nossas vidas. Eu lembro de um episódio aí desses na internet, de uma pessoa que estava ministrando sobre gratidão, senso de gratidão. E ela disse assim, vamos supor que alguém ofereça para você 100 milhões de reais. Está aqui, hoje, às 20 horas, você terá acesso na sua conta bancária 100 milhões de reais. Mas amanhã, 6 horas da manhã, você estará morto. Você prefere continuar vivendo ou você prefere aproveitar esses 100 milhões de reais em poucas horas do dia? Aí todo mundo, não, eu prefiro continuar vivendo.
Ah, você prefere então continuar vivendo do que ter os 100 milhões por algumas horas? Sim, eu prefiro continuar vivendo. Então por que todos os dias, pela manhã, você não acorda com esse sentimento de gratidão? Porque todos os dias eu acordo sem os 100 milhões. Mas eu acordo com a vida. Eu acordo com a misericórdia do Senhor. Eu acordo com a graça do Senhor. Eu acordo com o amor do Senhor. Percebe que isso tem que gerar em nossos corações gratidão? Percebe que isso é um reconhecimento de que nós deitamos, aquilo que o salmista fala, deitamos e dormimos, mas acordamos porque o Senhor nos sustentou. O momento que nós estamos dormindo é o momento mais vulnerável que tem. Eu conheço pessoas que tiveram seus lares invadidos por bandidos e que só acordaram quando foram cutucados com uma arma na cabeça. Vulnerável, completamente. É o momento que nós estamos dormindo e só acordamos porque é o Senhor que nos sustenta. Essa é a verdade. Então, quando acordarmos, precisamos expressar gratidão, porque o Senhor, e muitas vezes a gente fica reclamando da vida. Vida miserável, vida triste, essa vida minha nada dá certo, tudo dá errado. Precisamos parar de nos aproximar tanto deste povo que no deserto. E o que isso revela? Revela uma grande insensatez. Chamar a provisão, está na página 24. A provisão de Deus, de pão vil, foi uma afronta direta contra Deus, que graciosa e amorosamente fazia chover pão do céu todos os dias para sustentar seu povo. O momento em que os israelitas chamam o maná de pão vil revela uma das mais agudas crises de fé ocorridas nos 40 anos de peregrinação pelo deserto. Daí o Senhor envia as serpentes no deserto, que é uma maneira de disciplinar este povo. As serpentes no deserto. Essas serpentes, queridos, a gente poderia usar de uma maneira alegórica. A imagem ficou um pouco apagadinha aí, é até bom, porque tem muita gente que tem pavor de cobra, né? Ela pode ser, de uma maneira alegórica, atribuída a um problema espiritual, a uma ameaça espiritual que nós vivemos? Pode. Pode ser também uma metáfora para as dificuldades que nós enfrentamos? Também pode. Porque nós vamos perceber, por exemplo, que o Senhor, ele não retira as serpentes do meio do povo. Não. Se a gente ler atentamente aqui o texto bíblico, a gente vai perceber que Deus providencia um livramento para aqueles que insistirem em seu pecado, forem picados pelas serpentes abrasadoras. Então, da mesma maneira, somos nós, que Deus não tira de nós as serpentes abrasadoras deste mundo que nós vivemos. Mas Ele providencia uma salvação, Ele providencia um remédio, Ele providencia algo para nos livrar dessa maldição que foi lançada por causa do pecado. Que naquele momento ali foi um instrumento de disciplina para o povo. Disciplina por causa daquela insensatez que eles cometeram. Nós observamos esse tipo de instrumentalização, esse tipo de didática em toda a Bíblia. Por exemplo, as pragas e enfermidades lançadas sobre o povo, como as pragas tanto no Egito quanto aquelas enviadas sobre Israel por causa da desobediência. Os versículos bíblicos estão aí. Derrotas militares. Quando Israel se desviou, Deus permitiu que nações inimigas os derrotassem, como na batalha contra Ai, em Josué capítulo 7, nas invasões assírias e babilônicas, lá mais adiante, quando teve o cativeiro da Assíria e o cativeiro babilônico. O exílio, o próprio exílio, foi uma forma de disciplinar o povo. Esse texto aqui é um texto fortíssimo, é um texto muito forte, queridos. Toda vez que eu percebo assim, que Deus está me apertando, eu vou lá para esse texto lá e digo assim: Senhor, em nome de Jesus, aplica remédio na minha vida, porque lá diz que não havia mais remédio para o povo de Judá, por isso que eles foram para a Babilônia. Eu não quero chegar num ponto onde Deus olha para mim e fala assim: não tem mais jeito para você, Marcelo, não tem mais remédio para você. Então eu tenho que quebrantar o meu coração. É nesse momento que eu clamo a Deus pela sua graça e misericórdia. A fome e seca, onde várias vezes aconteceu, Ageu é um texto belíssimo a respeito disso aqui, porque é um texto de reconstrução de Jerusalém, reconstrução do templo de Jerusalém. O povo já tinha passado pelos 70 anos da Babilônia, tinha recebido a autorização para voltar e reconstruir a cidade de Jerusalém, mas o povo, quando percebeu isso, quando recebeu a liberdade, em vez de edificar a casa do Senhor, começou a edificar suas próprias casas. Aí Ageu, como profeta do Senhor, tem uma versão que diz assim: por um acaso é tempo de vocês viverem em casas apaineladas, enquanto meu templo permanece em ruínas? Por isso vocês plantam e não colhem, por isso vocês tecem e não têm com que se vestir, por isso até mesmo aquele que trabalha e recebe salário, coloca no saquetel furado. Por quê? Porque não estão edificando a minha casa. E aí ele fala: atente-se para esse momento. Aí quando fala para Zorobabel, fala para Josué, o sacerdote, não Josué, o guerreiro lá da terra prometida, o sacerdote nessa época. E eles se quebrantam, eles ministram sobre o povo se quebranta, e aí um pouquinho mais para frente em Ageu vai falar assim: atente-se, pois, para esse tempo, essa época. Vocês
vão agora, deste momento em diante, mesmo com as circunstâncias aparentemente desfavoráveis, eu estarei abençoando vocês. Por quê? Porque vocês retornaram para edificar a minha casa. Desprezar a edificação da casa do Senhor é terrível. E existe fome e seca, ou seja, vem uma grande dificuldade econômica sobre nossas vidas quando desprezamos isso. Terremotos e calamidades naturais, morte de líderes e rebeldes, silêncio profético, que é algo horrível de acontecer. Quem é que gosta de ser desprezado? Quem é que gosta de ser ignorado? Agora você imagina você orar e Deus está em silêncio profético. Você vai à igreja esperando que Deus fale com você e Ele não toca no seu coração. Você lê a Bíblia esperando receber uma palavra dele para consolo, conforto, ou então orientação em uma decisão tomada. E Deus não testifica isso na sua vida. Um silêncio profético. Como se Ele tivesse nos abandonado. Eu lembro do grito de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eli, Eli, sabactani. Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Então, Jesus Cristo foi desamparado naquele momento ali por causa do pecado. Muitas vezes nós somos desamparados espiritualmente em um silêncio profético de Deus por causa de pecados que cometemos. A Bíblia fala em Isaías que os nossos pecados nos fazem separação entre nós e o nosso Deus. Permanente? Claro que não. Porque o Senhor não fica o tempo todo calado. Aliás, mesmo no período que é considerado como silêncio profético, os 400 anos entre os dois testamentos, Deus agiu e Deus falou com o seu povo, obviamente. Nós temos isso, nós temos esse registro. Não um registro canônico, bíblico, mas nós temos a inferência tanto do Novo Testamento, porque tinha a profetisa Ana, tinha o profeta Simeão, tinha o próprio Zacarias, sumo sacerdote, pai de João Batista, que profetizava. Então, existia uma atuação do Espírito Santo trazendo palavra profética sobre o seu povo. Mas não é aquela palavra profética canônica, revelação daquele que fala, assim diz o Senhor para o seu povo. Percebeu? Então, não é permanente, é de uma maneira de disciplina, esse silêncio profético, que nós precisamos nos atentar. Dureza de coração e cegueira espiritual. Às vezes, aquela obstinação que temos com alguma coisa, ou então aquela falta de discernimento espiritual, pode ser uma forma que Deus está nos disciplinando. E tudo isso é sempre com um propósito, levar ao arrependimento e restauração daqueles que são amados pelo Senhor, porque Deus ama, o Deus disciplina a todos que Ele ama. Mas aí vem a graça de Deus, portanto, depois que o povo se arrepende. Nós lemos o texto que o povo se arrependeu. Diante da condenação divina, os israelitas caíram em si e mostraram convicção do seu próprio pecado. Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Depois de sua agressão contra Moisés e contra Deus, eles caíram em si e arrependidos confessaram o pecado. Esse foi o momento propício para Deus manifestar sua graça e misericórdia. Diante da murmuração, veio a disciplina, picada de serpentes abrasadoras. Diante da confissão de pecados e do clamor, a resposta também é certa. Perdão gracioso do nosso Deus para nossas vidas. Então agora surge, não as serpentes, mas a serpente, aquela que vem representar o livramento, o perdão dos pecados, a confissão, o arrependimento que nós tivemos diante de Deus e agora a providência de salvação do Senhor para o seu povo, a serpente, que todo aquele que olhasse para ela era curado. Essa serpente é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. A relação entre a serpente de bronze e Cristo foi estabelecida pelo próprio Senhor Jesus, lá em João 3, 14 e 15. De modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E, obviamente, isso tudo é uma manifestação de quê? De amor. Porque aqui nós estamos nos versículos 13 e 14, não é isso? Aliás, 14 e 15. Não é assim? E o versículo 16, que é um dos mais conhecidos do cristianismo, é o quê? Porque Deus amou o mundo. Então, como Jesus, olha só, Jesus está dizendo, a serpente no deserto, para trazer cura, salvação, livramento para aquele povo, foi uma expressão de amor para aquele povo. Mediante o arrependimento, a confissão do pecado, certo? E agora, do mesmo jeito, eu estarei sendo erguido naquele monte do Calvário. Eu estarei sendo erguido, para que todo aquele que nele crê, que em mim crê, no Filho unigênito, por causa desse amor de Deus, não pereça, não venha morrer, como muitos morreram por causa das picadas das serpentes abrasadoras, mas tenham a vida. E agora não é somente uma vida para continuar no deserto, mas é uma vida eterna. Dessa forma, nós temos algumas comparações entre aquele episódio e o episódio de Jesus Cristo. Em ambos os casos, a morte é consequência do pecado. Em ambos os casos, a morte é o salário do pecado. Em ambos os casos, é o próprio Deus que, em sua graça soberana, oferece uma solução para o pecado. Não foram os homens correndo das serpentes,
Não foram os homens chamando encantadores. Eu não sei se aqui tem. Lá no Goiás tem bastante chácaras que tem começam a descobrir muitas cobras nas chácaras, nas fazendas lá. Aí o pessoal, o povo, né, começa a chamar lá os encantadores de cobra, né, para fazer lá uma espécie de reza lá e sumir com aquelas cobras. Não sei se aqui no Mato Grosso do Sul tem isso. Tem? Já ouviu falar sobre isso? Acho que não, né? Isso vai ser mais crendice lá do povo do Goiás mesmo, né? Que alguns vão lá e levam alguma coisa lá para sumirem as cascavéis, as jararacas e assim por diante. Mas com o pecado isso não adianta, porque tem que ser o próprio Deus, em graça soberana, oferecendo uma solução para nós. Desculpe aqui o acento aqui, o teclado deve ter dado um... Em ambos os casos, a solução graciosa de Deus consiste em algo ou alguém que deve ser colocado à vista de todos. Em ambos os casos, tanto lá no deserto, que teve que ser colocado uma haste para todo mundo ver, também em Jesus Cristo é algo público, é algo que tem que ser apresentado publicamente. Então o povo pecava, o povo tinha que ir lá e olhar para aquela serpente. Nós precisamos dar testemunho de que reconhecemos e nos arrependemos e nos apresentarmos para Jesus, para que de fato o nosso pecado seja perdoado. Então está falando de testemunho, de evidência pública da nossa fé. Assim como lá no deserto teve a evidência pública da fé. Em ambos os casos, todos aqueles que com fé olham para aquele que foi levantado, são curados. Mais uma vez, alguns erros aí. São curados. Da mesma maneira, quando nós olhamos para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, nós somos curados da nossa separação por causa do pecado, nós somos curados da nossa rebeldia contra o nosso Criador, nós somos curados da nossa falta de santidade em relação ao santo, santo, santo Deus de Israel. Nós somos curados, somos salvos, somos reconciliados com Deus. O cumprimento do antítipo, Cristo, é muito superior ao tipo, que é a serpente. Ou seja, no Antigo Testamento, o tipo de Cristo era a serpente. No Novo Testamento é o seu antítipo, Cristo. E ele é muito superior, porque agora é para uma vida eterna. Naquela época, era somente para peregrinação no deserto. Tanto que chegou o momento que foi destruído, porque o objeto tornou-se alvo de adoração. A serpente foi até batizada pelo nome de Neustã. Em 2º livro dos Reis, capítulo 18, nós vamos ver Ezequias fazendo uma reforma espiritual em Judá. E nessa reforma espiritual ele foi lá e derrubou a serpente que de Moisés até aquela época ainda estava hasteada no meio do seu povo. Olha quantos anos. Olha quanto tempo. Então, mas tinha se tornado não um objeto de livramento, de fé, de compreensão de que que necessitava de arrependimento por causa da impaciência e reclamação, mas tinha se tornado um ídolo, um objeto de adoração. E Ezequias, na sua reforma espiritual, derruba Neustã. E o que nós aprendemos com esse episódio? Dentre vários ensinamentos aí, eu listei alguns aí. Que a insensatez tem um alto custo. Tem um alto custo. Que a disciplina de Deus nunca é injusta. Aqui, toda vez que nós formos insensatos, lembre-se, existirá uma consequência para a nossa insensatez. E geralmente ela vem acompanhada de um alto custo. Não tem como. O Senhor não nos trata segundo os nossos pecados e as nossas iniquidades, como nós lemos aqui no início da escola dominical, no Salmo 103. Como se distancia o Oriente do Ocidente, assim é o Senhor que nos distancia dos nossos pecados. Mas existem momentos em nossas vidas que nós sabemos que o Senhor vai trabalhando com as consequências desses pecados que mereciam o quê? Morte. O grande significado de misericórdia é justamente esse. A gente lembra muito bem o significado de graça, que é o quê? Presente não merecido. A gente recebe algo não merecidamente. Isso é graça. E o significado de misericórdia? É deixar de aplicar o que merecidamente nós precisamos receber. Então, essa é a misericórdia. O pecado, morte. Morte. O salário do pecado é morte. Mas porque o Senhor não nos trata conforme os nossos pecados, nós ainda temos vida. Mas as consequências deste pecado podem ser instrumentos de Deus para nos disciplinar. Percebe? Consegue perceber a diferença disso? Porque se fosse para aplicar o custo do pecado, morte. O salário do pecado é a morte. Mas porque ele não nos trata segundo as nossas iniquidades e nem conforme as nossas transgressões, ele vai usar apenas aquelas consequências como uma maneira de nos disciplinar. E isso corresponde, inclusive, ao tempo que nós estamos em Cristo Jesus. Porque,
para nós não virarmos o que no Antigo Testamento, Israel e Judá principalmente, se tornou um cínico. Que ia lá, pecava, vinha, trazia a oferta e Deus me perdoou. E voltava para o pecado. E falava assim, não, Deus não está preocupado com isso, porque nós oferecemos as ofertas. É por isso que nós vamos ler no Antigo Testamento alguns versículos dizendo assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque o sacrifício desse jeito, sem obediência, não está valendo nada diante de Deus. Percebeu? Então, da mesma maneira, o Senhor vai usando essas consequências para nos mostrar o caminho que Ele quer que trilhemos. E por isso, a disciplina nunca é injusta. Como todas as vezes nós queremos, de alguma maneira, achar que Deus está sendo injusto com a gente. Ai, meu Deus, por que eu estou passando isso? Ai, meu Deus, por que isso aí está acontecendo comigo? Ah, Senhor, por que isso, por que aquilo? E aí? A gente precisa riscar isso do nosso coração definitivamente. Deus, que é 100% amor, é 100% justo. Ele nunca vai entrar em conflito do seu amor com a sua justiça, com a sua santidade e com a sua ira. Ele nunca vai entrar em conflito em seus atributos. Então, os seus atributos são perfeitos. Ele não é motivado por nada externo. Ele simplesmente exerce conforme a vontade dele e a percepção não, o discernimento, a correta interpretação de todo o cenário, que muitas vezes, eu vou dizer quase que 100% das vezes, nós não temos esse cenário todo revelado em nossas vidas, porque não sabemos o que acontece daqui 10 minutos, quanto mais daqui 50 anos. Então, o Senhor é que sabe o trilho do nosso percurso. Muito bem. Que o amor de Deus providencia livramento e salvação. João 3,16, Romanos 5, 8, que Deus prova o seu amor em Cristo Jesus. Ele já provou isso e trouxe livramento e salvação. E que a única esperança é a oferta de Deus para nós. Não tem outro caminho. Não tem outra religião, não tem outra alternativa, não tem outra oferta, não tem nada mais que vai nos tirar da condição de debaixo da ira de Deus, da disciplina do Senhor, e nos colocar debaixo de filhos do Senhor, alvos do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, se não for por meio de Jesus Cristo. Se não for por meio daquilo que é providenciado por Ele. Até porque seria injusto. Se tivesse outra forma, por que que Deus envia Jesus Cristo como seu filho para morrer? Já parou para pensar? Não. Existe uma evolução natural, espiritualmente falando. Eu morro, reencarno, até que a luz me ilumine e eu seja aperfeiçoado. Bom, então não precisava ter enviado Jesus Cristo. Se enviou. Se tem outra saída, por que usou essa então? Que Deus cruel é esse que mata seu filho, dizendo que vai perdoar os nossos pecados e vai nos salvar? Se existe um aperfeiçoamento espiritual para nós? Se existe outra opção? Não existe. É só Jesus Cristo. É só nele. Nele nós temos a remissão dos nossos pecados, nós cumprimos a vontade de Deus, nós recebemos e vencemos o poder das trevas, nós recebemos a demonstração desse amor de Deus em nossas vidas e corações, nós recebemos a vida eterna e nós reconhecemos que Jesus Cristo morreu naquela cruz para ser o sacrifício perfeito, porque antes, todas as vezes os sacrifícios tinham que ser repetidos, mas em Cristo Jesus ele já foi definitivo e nunca mais precisou ser repetido. Queridos irmãos, que o Senhor esteja ministrando em nossos corações essas verdades, essas palavras, esses aprendizados que nós adquirimos com a lição, e que o Senhor seja glorificado em todo o tempo. Que nós possamos perceber que, tanto antes quanto depois de uma grande aflição, o Senhor tem a vitória para nós. Antes, eles venceram os cananeus. Depois, eles venceram os amorreus. O problema é quando nós passamos pelo vale. O problema é quando nós estamos na aflição. O problema é quando nós estamos sendo testados em nossa fé e confiança. E esse episódio do deserto nos faz lembrar que o Senhor é justo quando nós, num momento de insensatez, nós falamos coisas indevidas, nós falamos coisas impensadas, coisas mal faladas, coisas mal ditas, certo? Então, que possamos recobrar a nossa sensatez em Cristo Jesus e entendermos que Ele tem graça, tem misericórdia, tem perdão para nossas vidas, que Ele já providenciou isso em Cristo e que no nosso momento de aflição, em vez de nós murmurarmos e sermos insensatos, nós olharmos para Ele com grande gratidão em nossos corações. Em nome de Jesus.